Saudação especial a todas as pessoas que nos assistem, e muito especial ainda mais a nossa convidada Lúcia Bessa e também ao nosso convidado Alexandre Guedes, grandes companheiros de caminhada, respectivamente do Distrito Federal e também da Paraíba, né? Eu quero dar as boas-vindas a vocês, meus amigos, companheiros de caminhada aí dos direitos humanos, e dizer, já de chegada, que além da satisfação imensa de poder estar conversando com vocês agora, também é a alegria, né, de podermos nos ver novamente, né, agora virtualmente, evidentemente, ó, tantamente, e que, de repente, nos faz mais perto, apesar da distância que nos separa, né, nos faz mais perto, mais próximos, mais acolhedores, mais acolhidos, dentro desse espaço tão importante que, como Sofia mencionou, é o espaço que desacata outros espaços. É o espaço que diz aquilo que outras mídias não dizem, né? Então, Alexandre, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, seja bem-vindo ao programa Direitos e Cidadania, que é um programa reservado, então, ao Movimento Nacional de Direitos Humanos, que trabalha os direitos humanos em Santa Catarina, e também a querida Lúcia, que eu quero dizer aqui publicamente, tá, Lúcia, pedir desculpas para você, porque houve um engano ali com relação ao horário, né? Nós tínhamos previsto um, depois já mudou para o outro, daí você fez esse sacrifício de estar aqui conosco agora, dispensando, então, um compromisso, ou adiando, ou pedindo para aguardar, né? Então, Lúcia, você primeiro, porque aqui as mulheres têm preferência, tá, Alexandre? Pode ficar à vontade para se apresentar, dizer quem que você representa aí em âmbito do Distrito Federal, em âmbito nacional, enfim. Bem-vindo a você. Que alegria poder estar com você, minha querida Erli, minha parceira de tantas lutas, de tantas causas. Um prazer estar com você também, Alexandra, que estou tendo o prazer de conhecê-lo agora, e dizer da nossa satisfação em continuar mais esse desafio, o desafio da gente construir uma conferência que esperamos seja uma conferência cidadã. O meu nome é Lúcia Bessa, sou advogada aqui no Distrito Federal. Nós estamos em várias frentes, né? Componho o Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, presido o Instituto Viva Mulher, Direitos e Cidadania. Neste momento, nós estamos aqui na sede do Instituto, onde nós cuidamos e acolhemos mulheres em situação de extrema violência e vulnerabilidade, também os filhos dessas mulheres. Uns projetos, um deles é o projeto Viva Mulher, onde nós atendemos de 55 mulheres e 145 famílias na região de Furnas, em Samambaia. Também represento o Fórum de Mulheres do Mercosul, onde tenho a honra de também ter essa minha parceira ao meu lado, aí nos auxiliando, como representante também do Fórum de Mulheres do Mercosul. Além do Fórum, além do Instituto, nós também estamos na BPW, que é uma instituição que também tem assento na ONU, que é um grupo de mulheres. Nós estamos presentes em mais de 100 países, de mulheres empresárias e de negócios. Desculpa, gente. Desculpa. Acontece, está desculpado, pode prosseguir. Pode desligar isso aí, em nome de Jesus. E a gente está nessa luta, a gente possa assegurar os direitos humanos das pessoas. É engraçado que um dia eu fui vista numa rádio, e aí a pessoa virou para mim e falou assim: Lúcia, você agora é dos humanos, né? Está havendo um corte na sua voz, Lúcia. É? Uhum. Tudo bem agora? Parece que está travando um pouquinho. Continue para sentir se melhorou. E aí, quando a gente escuta certas coisas, a gente tem que se posicionar, fazer as redes políticas, tipo de uma conversa, mas... Continua com o corte. Quem sabe você sai e entra novamente, enquanto o Alexandre se apresenta, né? Que daí pode ser, né? Isso é importante porque às vezes é uma questão até de localização ali. Nós estamos bem pertinho, né? Geograficamente falando. Pois estamos então.
Bom, então eu acho que dá para finalizar. Caiu. Então, Alexandre, querido, bem-vindo seja, Paraíba, meu amigo querido. Diz aí, quem é você, o que que você faz, quais são os desafios que você enfrenta a título de apresentação? Bem, muito bom dia, Erli, você aí que me convidou para participar desse programa, programa Direito e Cidadania. Primeiramente a você, meus agradecimentos. Também a companheira Lúcia Bessa, né, que ela não está lembrada, né? Nós estivemos juntos agora há pouco, né, lá na Há uns reunião diazinhos. Brasília, não é? Na reunião da Rede Nacional de Conselhos de Direitos Humanos. Viu, Lúcia? Você esteve conosco lá na reunião Com certeza, Alexandre. Nacional de Direitos Humanos. Aí você falou assim, tal, como se não me conhecesse, né? Acho que você não está desse meu visual exótico. Tá vendo? O que nos une É isso. Mas a esse país. eu estou aqui na Paraíba, né, sediado aqui na Paraíba, mas tenho uma atuação assim nacional e internacional. Eu estou na Secretaria de Relações Internacionais da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Muito bom. Estou no Fórum Antifascista, na Executiva Internacional do Fórum Antifascista. Estou na presidência. Opa, deu uma queda ali na internet do Alexandre também. Tá vendo? A internet está bem oscilante nesses dias. A gente pede desculpa aos nossos assistentes, porque às vezes nos deixa na mão, né? Uma coisa que com a qual a gente tem convivido. Então, Verdade. Não não, temos controle nisso, né, Eli? a gente não tem controle, exatamente. Então, Lúcia, quando o Alexandre voltar, ele segue. Você pode terminar a sua apresentação, por gentileza? E nessa luta pela cidadania e pelos direitos assegurados no Distrito Federal, eu presidi por 2 vezes o Conselho de Direitos da Mulher aqui no Distrito Federal, né? Uma delas como sociedade civil, representando a OAB-DF, e a outra como subsecretária de Políticas para as Mulheres, com status de secretária de Estado, onde nós fizemos um trabalho bastante significativo aqui no Distrito Federal, e onde eu tenho assim, uma honra de dizer que, no cargo como subsecretária, eu fui a única que tem nos seus assentos civis o registro do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, como na nossa gestão nós conseguimos diminuir os índices de violência contra as mulheres. Isso é E importante. fui a única, né, que durante todo esse tempo nós tivemos essa ascensão em relação à propositura e à fiscalização e ao assegurar os direitos de todas as mulheres que sofrem violência, em ter nos seus assentos esta honraria, que realmente, para mim, é uma honraria, né? Mas Sim. que, na realidade, é uma obrigação de todo gestor e de toda gestora que ocupa uma pasta como aquela que eu ocupei, de envidar todos os esforços para que as nossas mulheres vivam em segurança, vivam protegidas. É isso, Erli. E continuamos aí essa luta. Então, olha aí, o Alexandre voltou. Então, vamos lá, Alexandre, pode terminar. Desculpa aí, porque a internet é assim mesmo, né? Às vezes nos Exato, não deixa tem. na mão na hora que a gente está no meio de uma frase. Pode terminar a sua ideia, Alexandre, por gentileza. Então, eu estou aqui na Paraíba, né, no Conselho Estadual de Direitos Humanos, estou na presidência de uma fundação de direitos humanos, Margarida Alves, né, e presido também um sindicato, o Sindicato dos Artistas e Técnicos da Paraíba. Eu sou ator também, além de advogado. Que lindo, essa aí eu não sabia, rapaz. Você também é ator? Sim, sou também educador, né? A minha formação é Direito e Filosofia, né? Então, Educador nessa área de Direito e Filosofia também. E estou na seara internacional, né, no Fórum Antifascista, né, na Executiva Internacional e Nacional, e estou também na Secretaria de Relações Internacionais da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Então, temos uma situação, apesar de eu morar em João Pessoa, né, aqui a gente está atualmente com 27 graus, viu, Erli? Você que deve estar abaixo de 10 graus. Estamos aqui com 27 graus, aqui perto, mais ou menos, a 300 metros do mar, né?
do ponto mais oriental das Américas, né? Aqui onde eu moro tem uma praia chamada Manaíra, mas aqui próximo fica a ponta do Cabo Branco, que é aquela pontinha do ponto mais oriental da América, quando a gente dava um chauzinho. Conheço bem. Mandela. Conheço aí, Alexandre, conheço aí a sua morada, viu? Muito 10. Ficamos nessa luta. E agora estamos envolvidos também, né, representando o Movimento de Direitos Humanos, aqui na Paraíba, que é a minha entidade, Fundação de Defesa dos Direitos Humanos, Margarida Maria Alves. Ela é a entidade de referência, pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos aqui na Paraíba, e estamos participando da formatação da 5ª Conferência Estadual de Direitos Humanos, enquanto Conselho de Direitos Humanos, enquanto MNDH também, MNDH Paraíba. E estamos também participando a nível nacional da comissão organizadora da 13ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, que após 9 anos ela vai se realizar novamente, né, tendo uma demanda reprimida enorme, né, a gente fica até se sentindo um pouco pequeno, né? Revival permanente, né? Porque nós, eu, Erli e Bessa aí, nós somos de uma geração que a gente sente como se estivesse vendo um filme novamente, né, sendo reeditado, porque velhas lutas nossas que não foram consolidadas, né, não foram efetivadas, teve seccionamento no pós-golpe, né, midiático, parlamentar e jurídico, né, contra a presidenta Dilma, e aí o projeto, né, de um governo democrático e popular, ele houve um seccionamento, as elites brasileiras retomaram o poder e aí destruíram toda nosso acúmulo, né, de trabalho em prol das camadas populares, em prol de um projeto onde o social ele fica em primazia em relação aos interesses econômicos, onde os DESCA, né, direitos humanos, econômico, social, cultural e ambiental, são sempre voltados para os interesses maiores da população brasileira. Então, nós tivemos esse seccionamento de 9 anos, e agora a 13ª Conferência Nacional de Direitos Humanos ela vai trazer à lume, né, toda essa luta que está represada há 9 anos e que está sendo, né, garantida através o caudal, né, os elementos para a discussão na 13ª vai justamente vir das conferências estaduais de direitos humanos. Então, nos estados, nos territórios, onde a realidade objetiva, né, ela produz a semente da mudança, ela produz também as reações e os enfrentamentos. Então, a gente precisa, no nosso território, levantar todas as demandas necessárias para levar para essa conferência, a 13ª Conferência Nacional de Direitos. Então, Alexandre, aproveita a deixa da sua fala específica, né, que nós estamos aí construindo a 13ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, e o tema central dessa conferência, olha só que interessante, gente, por um Sistema Nacional de Direitos Humanos, consolidar a democracia, resistir aos retrocessos e avançar na garantia de direitos para todas as pessoas. Olha só, desde esses nossos espaços, né, e aí eu já vou passar para a Lúcia a continuidade ali para a gente fazer assim uma roda, né, de conversa. O que acontece? Eu estava ontem olhando no retrovisor da história e verifiquei, Lúcia e Alexandre, que nós, em 2004, sistematizamos um esboço do que hoje está de novo na roda, né, para o debate nacional com relação ao Sistema Nacional de Direitos Humanos. Em 2004, gente,
Daí, na última conferência, ou seja, na 12ª, eu lembro bem porque aqui em Santa Catarina a gente participou em 3 companheiros, delegados e delegadas, éramos 2 delegadas e um delegado, que fomos para o eixo 3 da conferência número 12. E aí esse eixo 3 tratou do sistema, ou seja, 20 e poucos anos, né, o mesmo tema, dando assim um reforço imenso a isso que você está falando dos retrocessos. E vejam que 8 anos, 9 anos de parada total, né, daquilo que a gente vinha construindo, faz um estrago realmente significativo. Então, Lúcia, passa a bola para você, para desde o espaço que você atua, também fazer a sua consideração nesse aspecto aí da construção da nossa 13ª conferência, a qual nós 3 e mais um grupo de companheiros e companheiras, né, do Brasil, estamos ajudando a construir aí na comissão organizadora. Você sabe, Erli, escutando você, escutando Alexandre, e lembrando das nossas falas do nosso 10º Encontro Nacional de Redes de Conselhos Municipais, eu percebo quanta responsabilidade é a nossa. Sim. Porque todos os olhares deste país estão sobre nós. Sim. Foram quase 10 anos de um hiato extremamente nocivo para a população deste país, né? Onde nós sentimos na pele as consequências das mais diversas espécies de violação de direito. E estar ajudando nessa construção, eu digo a você de modo muito particular, que é mais que uma alegria, é uma sensação de que eu estou cumprindo o meu dever como cidadão. É uma sensação de que eu estou, não só, quando eu digo eu, as entidades as quais eu represento, porque, muito embora eu ali esteja representando o Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, nós não representamos apenas uma única entidade, né? Pelo que eu vi, o Alexandre representa dezenas, e você, tantas outras. Então, nós representamos várias entidades. E essas entidades representam várias vozes que foram caladas durante todo esse tempo, vozes que estão desejando serem escutadas, ouvidas, mas que sejam escutadas de uma maneira qualificada, não é? E que os seus anseios e as suas vozes sejam não só escutadas, como encontram eco, né, em todas as políticas deste país. Então, é para nós e para mim uma responsabilidade gigantesca. E eu estou aproveitando esse espaço para dizer também da minha honra, né? Da honra do Distrito Federal estar participando dessa construção que veio tardia, não é? Mas que nós estamos, cada uma e cada um de nós, fazendo um esforço gigantesco para que nós possamos fazer, como eu disse no início da minha fala, uma conferência cidadã, uma conferência a várias vozes, uma conferência feita com várias mãos, uma conferência feita com a diversidade que esse país representa, né? Para que nós possamos, desde o Oiapoque ao Chuí, ouvirmos todas as pessoas, ouvirmos todas as dificuldades, ouvirmos todas as violações que temos sofrido reiteradamente. Então, eu digo que é um anseio e uma responsabilidade gigantesca que está sobre as nossas cabeças, sobre as nossas costas, mas nós estamos dentro daquilo que nós nos propomos, estamos fazendo o nosso melhor, estamos nos entregando para que essa conferência verdadeiramente represente a voz dos cidadãos e das cidadãs deste país, que estão esperando há quase uma década para serem ouvidos. Lúcia, essa sua fala, agora eu já passo para o Alexandre para ele dar o segmento ali no raciocínio, né? Essa sua fala nos remete aos eixos que estão sendo propostos, né, para essa conferência que vem, ou seja, enfrentamento das violações e retrocessos, democracia e participação popular, vamos lá para o 3º eixo, referente à igualdade e justiça social, o 4º eixo, justiça, oh meu Deus, aqui agora ficou clinfítica,
Meio Climática. ambiente, está escrito errado, é justiça Tá escrito errado. climática, meio ambiente e direitos humanos. Vocês me desculpem aí, porque foi um erro de digitação, tá? O quinto eixo, proteção aos direitos humanos no contexto internacional, e o sexto eixo, fortalecimento da institucionalidade dos direitos humanos. Alexandre, você que é um cidadão internacional, né, global, que participa aí dos espaços, né, internacionais sobre direitos humanos, comenta um pouquinho para nós, assim, em termos genéricos, a respeito desses eixos que são tão grandes ao mesmo tempo, né, que trazem para nós, assim, questionamentos bastante significativos. Bem, Lúcia, né, e Erli, olha, esses eixos aí que vão ser desenvolvidos, eixos temáticos, né, que vão ser desenvolvidos na nossa 13ª conferência, eles vão ser também desenvolvidos nas conferências estaduais, Sim. sabe? Então, vai ter uma riqueza muito grande do ponto de vista da análise objetiva das realidades locais, né, nos territórios, e também o olhar, né, para a superação desses problemas, né, dos problemas que vão ser identificados, dos enfrentamentos a nível nacional, o escoadouro natural, não só das conferências estaduais de direitos humanos, municipais, regionais, mas também das conferências de temas, de subtemas, né, que são abrigados no grande guarda-chuva dos direitos humanos, né, que são as conferências dos LGBTQIAPN+, conferência das mulheres, das comunidades tradicionais, a conferência de saúde, que é muito importante, né, que é uma área de direitos humanos, não se fala muito em políticas públicas, mas a política de saúde com o sistema SUS, né, que vive em eterno perigo, também vai ser debatido, e entre outros temas, né, a questão, a violência à mulher, né, na Conferência das Mulheres, né, que é um problema sério no nosso país, né, com um grande número de feminicídios, né, fruto justamente de uma educação patriarcal, né, que não respeita a liberdade, né, a igualdade de gênero, e aí vai. Né? Então, todos esses temas, a questão hoje, né, da participação social, então tudo isso vai ter um escoadouro comum. É por isso que a nossa conferência ela é a última que acontece no ano, inclusive na Semana dos Direitos, Semana Internacional dos Direitos Humanos. Afinal de contas, o dia 10 de dezembro, ele foi consignado pela ONU como Dia Internacional dos Direitos Humanos. É o dia em que foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, é um escoadouro natural dessa efervescência organizativa dos mais diversos setores, né, da sociedade brasileira. O tecido social brasileiro ele fica revolvido, ele fica em ebulição, ele fica em catalisação permanente, né? E isso vai sendo filtrado para as conferências nacionais e, por último, a nossa Conferência de Direitos Humanos, que é esse grande guarda-chuva de todas as outras conferências. Mas, aceitando a provocação da Erli, eu diria o seguinte, que o Brasil é um país, nosso país é um país muito diferenciado na América Latina. Primeiro, pela sua grandeza territorial, né? O grande problema do Brasil, nosso querido Darcy Ribeiro, né, de saudosa memória, no seu livro O Povo Brasileiro, ele consegue fazer uma radiografia histórico-evolutiva do que é o povo brasileiro. E nós somos essa mescla maravilhosa, né, entre várias raças, né, abrigamos, né, pessoas de todas as nações do mundo, etnias, e aqui conseguimos formar esse grande mosaico, né, que é o nosso povo brasileiro, com todas as suas diferenças e idiosincrasias. Então, o Brasil vive sendo observado com binóculo, né, pelos grandes corporações internacionais, pelos grandes econômicos, geoestratégicos do mundo todo. Então, somos um país
que não temos como a nossa Constituição, ela prevê, né, a nossa Constituição é de 88, ela prevê que ela dá a consigna que nós devemos ser promotores da paz, né? Devemos combater a miséria, as desigualdades, e esse é o nosso papel, né, enquanto juristas, enquanto militantes de direitos humanos, né? É esse papel de tirar do papel aquilo que já está consignado na nossa Constituição. O país tem a consigna também de garantir a autodeterminação dos povos, não fazer ingerência à política interna de qualquer país, e aí vai. Então, é muito importante, além de ser promotor da paz. Isso é muito importante. No entanto, a gente vive numa guerra internacionalizada, a guerra mediática, é uma guerra híbrida permanente, onde aqui internamente nós temos enfrentamentos sérios com a mídia corporativa, ela é alinhada. A nossa mídia corporativa brasileira ela é aliada e alinhada dos grandes interesses das big techs, né, dos interesses das redes sociais, controladas pelas iniciativas. Tem um probleminha ali com a conexão do Alexandre. Então, prossiga ali, Lúcia, você, no sentido dos desafios que você observa, né, nesse contexto, seguindo aí o raciocínio iniciado pelo Alexandre. Quem sabe dá para nós mais algumas, coloca mais minhocas, né, coloca mais algumas inquietações para nós, quem sabe. Você sabe, Erli, quando você me fez essa pergunta, eu me lembrei da nossa 4ª Conferência Distrital de Direitos da Mulher aqui no Distrito Federal. Nós tínhamos um governo que, claro, a participação social não era de interesse, né? E nós tivemos que fazer uma conferência, as conferências regionais e a conferência distrital, somente com a mão da sociedade civil. O poder público entrou apenas com espaço físico. Então, eu me lembro que foi uma luta tão grande, mas tão grande agora, como a gente tinha e ainda tem aqui uma rede muito grande de mulheres que se apoiam, nós conseguimos fazer as nossas conferências regionais e a conferência distrital com esse instrumentozinho aqui na mão, ó, né? Com esse instrumento, nós conseguimos fazer todas essas conferências, foram, salvo engano, 6 conferências regionais e a nossa conferência distrital. E os desafios, Amada, é claro e evidente que os desafios que nós encontramos aqui no Distrito Federal são diversos de várias regiões do nosso país, considerando que nós temos regiões extremamente vulneráveis e difícil acesso, mas o que nós encontramos aqui, o que a gente pode dizer de comum, a primeira é a vontade política, né? A vontade política de muitos governantes, de muitos prefeitos, né, que não desejam essa participação popular, que não desejam essa discussão, e o pior, não só não desejam, como impedem das mais variadas formas. Também atribuo como um grande desafio o desafio financeiro, que é a questão dos orçamentos, que são limitados para cobrir essas despesas de organização e de infraestrutura e logística, e isso nós podemos ver aqui no Distrito Federal. Se não fosse essa rede de mulheres, à época, eu estou falando aqui da Conferência de Políticas para as Mulheres, se não fosse essa rede de mulheres que nós temos aqui no Distrito Federal, essa rede de apoio, onde uma está sempre ligada à outra, e as instituições sempre uma segurando na mão da outra instituição, nós não teríamos conseguido fazer uma audiência, uma conferência tão representativa. Além disso, também nós temos alguns desafios que são desafios logísticos mesmo, né? De infraestrutura inadequada, espaços para que a gente possa se reunir, que são espaços muitas vezes inadequados ou insuficientes também, né? Também entendo que há uma dificuldade em garantir a acessibilidade, né? Então, nós temos aí, e isso aí nós vamos enfrentar na nossa conferência, nas nossas conferências estaduais, a nossa conferência municipal, e aqui no Distrito Federal, né? A questão da acessibilidade. E também, outra questão bastante desafiadora é a questão da comunicação e da divulgação das nossas conferências. Nós não podemos esquecer que nós temos aí um público-alvo a ser alcançado, que muitas vezes a gente
vai ter muita dificuldade de encontrar essas pessoas, dificuldade geográfica, inclusive, de encontrar essas pessoas. Também posso aqui declinar os desafios tecnológicos que nós temos, né? Dificuldade em garantir a conectividade. Olha o que é que nós estamos enfrentando aqui, né? Sim. Então, que também nós sabemos que nós vamos encontrar essa dificuldade nesse país de dimensão gigantesca. Então, nós vamos ter esses problemas, né? Problema com a internet, equipamento de tecnologia inadequado, dificuldade em utilizar plataformas, né? Online. Então, são vários os desafios que nós vamos enfrentar. Agora, um dos mais graves é a vontade política de que isso se realize, agregado com a questão do desafio financeiro, que são os orçamentos limitados, que nós também verificamos, que é quase uma unanimidade quando nós ouvimos os nossos representantes dos conselhos estaduais e municipais. Verdade, Lúcia, o que você fala dialoga com o que o Alexandre comenta, né, no sentido da comunicação. Então, eu quero que você retome de onde você parou, Alexandre, porque quando você estava ali tentando conectar outra vez, a Lúcia coloca os desafios em geral, né, e eu percebi, assim, um fio de conexão, e isso eu digo aqui aos nossos assistentes que Santa Catarina não é diferente, porque aqui nós fizemos, por exemplo, nós fizemos uma movimentação para a realização da conferência ano passado, como é do conhecimento de muitas pessoas aqui que nos assistem, inclusive dos nossos convidados, e aí a primeira parte, o primeiro dia da nossa conferência foi tocado somente pela vontade da sociedade civil. E aí, na sequência, então, o poder público entrou e ajudou parcialmente a custear o segundo dia. Já teremos o terceiro dia logo, logo, ainda não temos data marcada para fazer a conclusão do nosso trabalho, que durou, então, mais de 3 anos aí a construção, porque nós queremos aqui ter um plano estadual de direitos humanos e que faz link lá com a temática toda trazida pela Conferência Nacional agora, né? Por quê? Porque nós ficamos, como disseram vocês, nesse ato histórico ali, né? Sem acontecer nada. Graças, então, à ajuda das nossas mídias alternativas e tal, nós conseguimos, então, fazer algo. E, Alexandre, quando você fala da importância que é a comunicação e a escolha visível, né, visível e escancarada da mídia corporativa, de trazer somente aquilo que interessa, e o exemplo agora, nessa semana, né, só falando da IOF e tal, e de repente esquece de toda a gama, né, de condições que está sendo dado para a população, que estava simplesmente abandonada, e vejam como isso faz diferença em termos de publicidade, em termos de dizer para as pessoas o que tem que ser dito, né? É muito desafiante para nós também esse aspecto, porque esse diálogo com a comunidade, com a sociedade em geral, e competindo com os grandes monopólios, eu diria até, de comunicação, fica realmente mais hercúleo ainda o nosso trabalho. Então, Alexandre, passo para você a fala, porque o nosso programa aqui, ele é mais curto do que a gente imagina. Quando a gente começa a desenvolver um tema, ele já vai indo para o fim, mas que você pudesse dizer assim, com todas as letras, aquilo que você vinha desenvolvendo ali para a conclusão da sua fala, né, já em tom de quero mais, de despedida. Pois bem, Erli e Lúcia, como a gente está dialogando, as nossas falas, elas dialogam, né, entre si, porque, afinal de contas, nós somos de áreas comuns, né, nós somos da área jurídica também, né, e também temos os cortes, né, da comunicação, Erli na comunicação, eu na filosofia também, né, a Bessa, não sei qual é a outra formação que ela tem. Então, as nossas falas, elas são interdisciplinares e transversais também, né? Como os direitos humanos são transversais. Então,
eu complementaria dizendo que nós temos na esfera internacional, o Brasil é parte dessa aldeia global, né? É uma aldeia global hoje que o que acontece aqui imediatamente está acontecendo na Ucrânia, né? O avião caiu lá na Índia, né? A gente fica sabendo tudo praticamente online, né? Dos acontecimentos. Então é um poder muito grande que existe hoje nas mãos das big techs, nas mãos das redes sociais, que vale salientar, elas primarizam o interesse privado, o interesse dos donos. Então, há uma ilusão, né, nessa construção de democracia nossa, no âmbito internacional também, de que nós controlamos, né, as batalhas de ideias. Né? Quem emite os interesses, quem emite a pauta, né, da batalha de ideias. Você veja que as dificuldades que os governos locais têm aqui, estão tentando derrubar o governo lá da Bolívia e estão usando hoje uma arma poderosíssima chamada lawfare, né? A guerra jurídica, não é isso? Então você veja que deixou Lula durante 585 dias preso, né, por causa de um projeto de poder, né, democrático popular. E aí as elites elas se juntaram e fizeram deram um golpe jurídico, midiático, parlamentar, né, contra a presidenta Dilma, que representava esse nosso projeto, né, de construção dos interesses nacionais e dos interesses do nosso povo. Então, os direitos humanos é tudo isso que a gente está colocando. Há uma fome de direitos permanente no nosso povo e também internacionalmente, fome de direitos. E o lawfare ele tem se transformado num novo modo de fazer o enfrentamento com esses interesses democráticos e populares. Demonizam inicialmente, depois colocam, criam, né, através do domínio do fato, acontecimentos inexistentes, criminalizam, né, não só nossas representações, mas também os movimentos que o apoiam. Né? Você veja as tentativas de criminalização dos movimentos sociais, das lideranças dos movimentos sociais. É uma luta permanente, não só é aqui no Brasil, é internacionalmente. Isso sem falar também na eliminação física, quando eles não conseguem derrotar do ponto de vista moral, usando o lawfare, né, do ponto de vista jurídico, usando essas armas, eles partem para extermínio. Nós somos os militantes de direitos humanos, incluindo aí jornalistas, incluindo médicos humanitários e várias outras categorias profissionais, somos os mais assassinados, né? Somos os que estão na linha de frente, nós sofremos perigo permanente de vida e devido a essa luta, que é uma luta antifascista, vale salientar. O fascismo está voltando com toda a força, dominando o aparato partidário aqui no Brasil. A gente vê o governo do Inominável, né, conseguiu criar esse aparato, né, e fez com que saísse do esgoto civilizacional toda uma gandaia da caterva, né, que foi justamente colocada na linha de frente no parlamento. Vocês vejam os parlamentos nossos, no âmbito municipal, estadual e federal, como essa gente que saiu do esgoto, né, ela voltou a não ter vergonha de se dizer de direita, de extrema direita conservadora. Então, nossos enfrentamentos é muito grande. Primeiro, para dar efetividade a essas decisões, essas deliberações dessas conferências. Elas se transformarem em leis. E depois fazer que a lei ela funcione efetivamente. Porque não adianta você fazer uma lei para ela não pegar, para ela não ter sentido, né? efetividade. Então, é outro desafio. Lutar pela elaboração das leis, depois a efetividade das leis e execução delas. Então, nossas tarefas elas são permanentes. E o maior desafio de todos é nós pegarmos e introduzirmos nessa nossa luta, que é mundial, vale salientar, trazer a juventude. Rejuvenescer, trazer a juventude, rejuvenescer esses movimentos sociais, os movimentos sindicais, porque o enfrentamento contra o fascismo, a luta antifascista, ela é uma luta mundial, para
não se garanta para que não haja retrocesso. E o que a gente vê todo dia é retrocesso. Aí os Estados Unidos, que é um exemplo de democracia, de país que é arauto da liberdade, é um país que tem 800 bases militares jogadas pelo mundo. Para quê? É uma máquina de guerra, uma máquina de destruição, é uma máquina de intervenção, onde os interesses desse poder econômico não for garantido. Então, eles podem intervir onde eles quiserem, a hora que eles quiserem, 800 bases, consumo de dinheiro astronômico, sabe, que poderia estar sendo usado na saúde, na educação do próprio povo dos Estados Unidos. Então, é um levante que precisa acontecer. Eu acho que esse programa Desacato, ele é um programa que tem... O Desacato é um canal muito interessante, gostei desse nome. Você tem que desacatar essa falsa ordem que está aí, sabe? É uma ordem que na guerra, que é destruição, que é morte e que é infelicidade do ser humano, que tem que lutar. Nossa luta pelo bem viver também, viu? Isso. Uma Alexandre, eu tenho certeza que a gente estará conversando sobre esse assunto mais vezes. Então, primeiro dizer, não é cortando você, mas já cortando, né, porque nós temos que concluir a nossa fala aqui, passar a palavra para a despedida também da Lúcia, e de antemão dizer, gente, que maravilha a gente poder ouvir uma pessoa que realmente tem vivência, tem conteúdo, sabe onde está pisando, sabe também com quem está lidando, né, tem essa lucidez e essa experiência tão amorosa até com as pessoas que são realmente vulneráveis. Então, Lúcia, a palavra é sua em despedida, né? Agradecer muitíssimo pelo carinho de vocês, pela aceitação do convite, e com certeza não é a última vez, tá? A gente vai continuar desacatando desde os nossos espaços, mas também aqui nesse espaço. Lúcia. Obrigada, minha querida Erli, meu querido Alexandre, é uma honra estar com vocês. E finalizando, eu quero convidar todas e todos a estarem conosco do dia 10 ao dia 12 do 12 de dezembro, 10, 11 e 12 de dezembro, onde eu e você, lutando nos seus próprios espaços, mas por um Brasil que queremos, o Brasil que desejamos, que é aquele país que não viola os direitos da sua população, aquele país que respeita cada pessoa desse gigantesco Brasil. Então, eu estou vendo aqui que a gente já está extrapolando mais de 15 minutos. O meu recado é só esse. Venha, você também, construir esse país que desejamos, queremos e necessitamos. 10, 11 e 12 de dezembro, 13ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos, por um Sistema Nacional de Direitos Humanos, consolidando a democracia, resistindo aos retrocessos e avançando na garantia de direitos para todas as pessoas. Muito obrigada. Lúcia, Alexandre, não tenho palavras para agradecer, então, agradecer aos nossos assistentes, agradecer a todos e todas que estiveram conosco agora, que vão poder, na sequência, assistir ao nosso bater-papo aqui, agradecer o canal, né, e dizer que sexta-feira temos mais. Fiquem bem. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.